O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, Jesus lhe disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Ricardo, que alegria conhecê-lo pessoalmente e partilhar esse carisma, canção nova, tão latente no Senhor. Deus seja louvado pelo seu ministério, pelo sim ousado a servir a Cristo nesta comunidade e por sua consagração total no sacerdócio. Reverendo Diácono Osvaldo, uma alegria tê-lo conosco nesse evento, Canção Nova Abraça Minas. Meus irmãos e irmãs de perto, de longe, aqui presentes ou unidos a nós pelos veículos de comunicação da Canção Nova, nós concluímos esta 31ª semana do tempo comum com 3 leituras que aparentemente não se conversam entre si, não é? São Paulo, que vai agora saudando os seus irmãos, já se encaminhando assim para o final da sua carta aos Romanos, como que numa despedida, e aí nós ouvimos: saúda fulano, saúda ciclano, saúda beltrano, saúda não sei quem, saúda não sei quem. O Evangelho Nosso Senhor concluir aquele tema que iniciou ontem, quando contou a parábola do administrador infiel, e o nosso olhar como filhos da igreja, necessitados do colo de mãe, se volta para a Virgem Maria, a Senhora que nos auxilia, auxilium Christianorum, o auxílio dos cristãos. E parece que nas entrelinhas tem uma palavrinha que costura tudo isso que nós estamos ouvindo, mas que nós vivemos aqui em Minas Gerais, nesse evento desde amanhã, que é a palavrinha fidelidade. Ora, meus irmãos e irmãs, em primeiríssimo lugar, nós precisamos recordar que a fidelidade é fruto da fé. Uma pessoa que tem fé, ela é chamada de fiel. Só é fiel quem tem fé, quem luta para ser coerente com aquilo que crê. Aí nós vemos então que faz todo sentido a leitura que nós ouvimos, que parece mais uma conversa de amigos do que uma palavra de Deus propriamente dito, não é? Quando São Paulo, pela fé, se sente impelido a manifestar seu afeto a pessoas de carne e osso que o ajudou na fundação ou no reforço da criação da igreja de Roma.
Homens e mulheres com histórias, com lutas reais, com desafios reais, e que quando São Paulo vai escrevendo, vai lembrando de cada um deles. A fé nos provoca, em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, a escolhermos amizades que nos levam para o céu, a manter vivo no nosso coração sentimentos e afetos que não podem passar desapercebidos, porque não só nos fazem bem, como também nos ajuda a ser bons. E aqui vou abrir um parênteses, porque o mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais materialista, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar já nesta homilia, vai fazendo com que a gente se iluda que perder tempo é perder dinheiro, e perder dinheiro é perder algo bom, algo valioso, e isso vai fazendo com que a gente se embruteça. Às vezes nós convivemos com pessoas como se elas fossem coisas, não temos mais a capacidade de olhar nos olhos, de dar um sorriso, de despretensiosamente saudar quem está conosco na rua, no mesmo ônibus que a gente. Vamos atropelando uns com os outros como se não fôssemos irmãos. Esta grande lista de saudação que São Paulo nos faz, ora, em primeiro lugar é um convite, é um exame da nossa própria vida, se nós somos capazes de ser cordiais um com o outro. O cristão, ele se empenha para ser bem educado. Sabe aquilo que quando a gente é pequeno, a gente escuta a mãe da gente falar assim: não foi essa educação que eu te dei, não. Seja um menino bom, seja bem educado. Valores que estão se perdendo, a começar de a gente, que a gente começa a relativizar pessoas, fatos, coisas, e vamos tornando um coração mais duro, rudes, como se gestos de gentileza fosse sinal de fraqueza. Mas nós somos fracos mesmo, qual que é o problema de demonstrarmos fraqueza, não é? Mas no fundo, o gesto de gentileza significa que nós temos um coração que sabe onde quer chegar, porque nosso Senhor é gentil. Nosso Senhor, até mesmo com seus inimigos, com aqueles que o querem mal, Ele é educado, Ele é cordial. Até quando Jesus quebra tudo no templo, né? No momento que nós vemos Jesus tomado de uma fúria, nós vemos ali em Jesus não uma aversão a pessoas, ao contrário, é um amor transbordante pelos outros, que faz com que Jesus, inclusive muitas vezes, tome atitudes enérgicas para salvar, para amar. Como é que nós temos amado as pessoas que estão do nosso lado? Porque é impossível que nós sejamos fiéis a Deus se nós não somos capazes de ser cordiais uns com os outros. Se a gente não se empenha um tiquinho para perceber pessoas de carne e de osso que estão do nosso lado, que convivem conosco. Cris do céu, põe um relógio aqui para o padre, pelo amor de Deus. Senão a gente, pouco a pouco, começa a servir dois senhores. E é isto que Jesus vai nos alertar no Evangelho de hoje. Ora, nós ouvimos São Paulo concluir esta lista de saudação com uma verdade de fé muito profunda. O que faz com que nós demos crédito a esta palavra tão exigente de nosso Senhor? O que faz com que a gente dê crédito a esta palavra é a certeza de que ela é a verdade que Deus mostrou a nós. Verdade que ficou escondida no seio da Trindade. Deus é comunhão. O mistério de Deus, eu me recordo do meu professor de Trindade, Padre José Cândido. Ele, na primeira aula do Tratado da Trindade, punha a gente doido, Padre Ricardo. Que ele chegou na sala de aula e perguntou assim: eu gostaria que vocês me dissessem o que Deus é. Aí uns começaram: Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Até que um falou: Deus é amor. Aí ele respondeu: sim, isso é o que está escrito na primeira carta de São João, que Deus é amor. Mas eu preciso dizer que à luz da fé católica não é isto. Aí todo mundo arregalou o olho assim: pelo amor de Deus, se Deus não é amor, Deus é o quê?
E aí ele respondeu com um sorriso: Deus é trindade. A gente esquece o básico, que nosso Deus é trino, e Ele só é amor porque Ele não é sozinho. São 3 pessoas, porque amor que se ama é egoísmo, mas caridade é um amor que é debruçado ao outro. O pai que ama o filho perfeitamente no Espírito. Por isso Deus é amor, comunhão perfeita de amor. Esse mistério estava escondidinho no céu por séculos, por milênios, e São Paulo diz para nós: mas agora Ele revelou, Ele mostrou, Ele desceu do céu, Ele chegou pertinho da gente, nos fez conhecer o rosto dEle, conviveu conosco, e é por isso que a gente quer imitá-lo, porque agora a gente conhece o rosto de Deus. A gente não tem mais desculpa, a gente não tem mais pretexto para falar assim: mas como que Deus é? Como Deus faz? Será que é assim? Não, provai e vede. Basta lançar o olhar, basta voltar para Cristo, que nós entendemos o que Deus é. Um Deus que é gentileza, um Deus que é cuidado, um Deus que é perdão, Deus que traduz amor na forma que Ele se relaciona com os outros. Aí Jesus nos provoca no Evangelho, porque se a gente não é fiel nestas pequenas coisas, nós não vamos conseguir ser fiéis em coisas maiores. Porque o que te custa, por exemplo, dar um bom dia para alguém? O que te custa dizer muito obrigado quando alguém te presta um favor? O que te custa, por exemplo, ceder um lugar no ônibus para uma gestante, para um idoso? O que te custa um gesto de gentileza, fazer o dia da pessoa um pouquinho mais feliz? Não custa nada. Se a gente não consegue ser fiel nessas pequenas coisinhas, como é que nós vamos ser fiel quando nós tivermos que, por exemplo, lançar nosso corpo ao martírio, se o Senhor nos pedir para derramar o sangue? Como é que nós vamos ser fiéis quando no leito de um hospital nós só tivermos todo tomado de dor, mas ali tivermos que manifestar uma alegria de amar a Cristo no seu sofrimento? E é por isso que Jesus hoje desmascara-nos, porque nós não podemos servir a 2 senhores. A fidelidade pela fé, porque a gente crê naquilo que Ele mostrou a respeito de si e de Deus, faz com que a gente escolha servir a Ele, amar a Ele, amar o que Ele ama, querer o que Ele quer, e não o querer o que nós queremos, amar o que nós queremos e buscar o que nós queremos. É muito curioso, porque a conclusão do Evangelho de Lucas fala de amizade. Amizade é uma forma tão bonita de amor, porque ela está na justa medida. Se espera que amigos de verdade tenham relações recíprocas. Não é assim? Na mesma medida que você ama seu amigo, você espera que ele te ame. E aí o que Jesus testemunha frente aos fariseus, turma de igreja, turma que conhece a Escritura, é que eles são amigos mais das conveniências de si mesmos do que do Senhor. E olha a gentileza de Jesus para chamar a conversão dos fariseus. Conta a parábola do administrador para falar que o importante são as relações que nós construímos. Leia o Evangelho de ontem e retoma o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, voltando nesse mesmo sentido, o uso dos bens materiais como demonstração de fidelidade a Deus. Desculpe tocar nesse tema tão pertinente e tão urgente, porque o cristão demonstra sua fé com aquilo também que ele traz no bolso. O saudoso Dom Henrique Soares dizia que o órgão mais sensível do homem e da mulher do século XXI é o bolso. Se dói no bolso, dói na consciência. Tem gente que só aprende quando mexe no bolso. E também, passando pela relação com o dinheiro, nós mostramos o quanto nós amamos a Cristo ou não.
o quanto nós somos fiéis a Cristo ou não. Porque tem muita gente que começou um vínculo de amizade com o Senhor bonito, mas foi percebendo que a amizade com o Senhor pode ser vantajosa, e num dado momento abandonou Cristo para ficar com o lucro que Cristo dá. Tem muita gente, desculpe-me, sei que estamos aí gravado em rede nacional, tem muita gente nas redes sociais que não são amigas de Cristo, são amigas do dinheiro que Cristo pode trazer para elas. Não estão preocupadas com a salvação dos outros, estão preocupadas o quanto que pode lucrar à custa da salvação, ou de colocando paranoia na cabeça dos outros. Tem muita gente ganhando dinheiro às custas de Cristo, inclusive dentro da nossa igreja. Fazer o quê? Se no grupo dos 12 tinha Judas, por que nós estamos escandalizados? Se hoje tem meia dúzia ou até um pouco mais de pessoas que também se perdem. E veja, por que ou por qual coisa Judas Iscariotes trocou Jesus? Pelo dinheiro. Inclusive pode ser isso a fonte pela qual nós nos perdemos no caminho. Porque às vezes a gente quer chegar perto de Jesus para que a gente tenha vida confortável, vida mansa, vida sem dificuldade, vida cômoda. Não pensais que eu vim trazer paz, eu vim trazer fogo, e o meu desejo é que esse fogo esteja aceso. Quem dera se nós missionários tivéssemos vida confortável, como o Padre Ricardo disse na pregação. Tem hora que a gente olha para uns carros, a gente olha para umas viagens e diz: oh meu Deus, podia ser eu. E aí nosso Senhor diz: não podia não, porque você escolheu a mim. Porque, meus irmãos e irmãs, a fidelidade a Jesus tem um preço, e inclusive um preço financeiro, que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar. Abrir mão de uma grande profissão que pode nos dar muito dinheiro para ser padre. Mais um. Quantos padres passou na história da igreja? Nós vamos ser só mais um nessa multidão. Abrir mão de projetos que custa, por exemplo, valores como a sua honestidade, a sua verdade. Quanta gente que por causa de Cristo perdeu o emprego porque não quis compactuar com coisa errada. A amizade com Jesus faz com que a gente escolha aquilo que Jesus escolhe. Senão, a gente começa a ser como os fariseus, que riem de Jesus. Jesus, com muita gentileza e com muita caridade, os chama a uma fidelidade, dizendo a eles com muita verdade: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A lógica do dinheiro é uma lógica diabólica, que endossa o seu eu, põe você no lugar de Deus. Você é o centro, você precisa ser agradado, você precisa ser bajulado, porque o dinheiro compra prazeres, o dinheiro compra conforto, o dinheiro compra tudo, menos a fé. Tem um padre do deserto, me fugiu o nome dele aqui agora, que dizia que existe 3 tipos de amor ao dinheiro. O primeiro deles é um amor ao dinheiro motivado pelo prazer. As pessoas querem ganhar dinheiro para curtir, para ter prazeres, para ter algo que a satisfaça na sua carne, seja comida, seja sexo, seja descanso, prazer. Tem os que amam o dinheiro por vaidade, para se ostentarem, para alimentarem a sua vaidade, a sua imagem. E a pior delas, tem quem ama o dinheiro por falta de fé, porque não confia em Deus, começa a colocar sua confiança no dinheiro. Acha que se tiver muito dinheiro, muitos bens, muitas coisas, poderá salvar a si e poderá salvar os outros. No fundo, todas essas 3 é uma desesperança de Deus, é uma inimizade com o Senhor. E às vezes nós olhamos para estas verdades de fé, que Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito.
E nós somos tão ricos em espírito. Até não temos muita coisa, mas o pouco que tem nós amamos muito. Somos muito apegados. Endeusamos, para não falar idolatramos, as coisas materiais que nós temos. Vamos colocando as pouquinhas coisas que nós vamos adquirindo, porque eu sei, gasta suor, é esforço, acordar cedo, deitar tarde, trabalhar. Eu sei, tem um custo, tem um investimento, mas nada disso te dá o céu. E às vezes nós vamos colocando essas coisinhas e vamos olhando para Jesus que fala: desapega do seu carro, não te custa dar carona para quem te pede, não se preocupe se você bateu o carro, depois você conserta. Não se preocupe se te roubaram a roupa, se te roubaram os poucos dinheirinhos que você tinha na sua carteira. Não. Como diz o ditado do povo simples: mais Deus tem para dar do que o diabo para levar. Não é? E o quanto que a gente não confia nisso. E vamos ficando tão apegados às coisinhas, não é? Tem gente que é apegado com roupa, sapato, tem só 2 pés e tem 30 calçados. Ainda que usasse um todo dia do mês, sobrava sapato para dia. E aí vai falar assim: doa? Não, mas esse sapato aqui foi minha mãe que me deu, eu não posso desfazer disso. Apego. Amante da lógica do dinheiro, que eu preciso ter, que eu preciso acumular. A lógica de Deus é outra lógica. Os pobres em espírito são um sinal de contradição, porque eles apontam para uma riqueza que o dinheiro não é capaz de nos dar: a riqueza de ter a Deus como único tesouro. É alguém que tem tudo, mesmo não tendo nada. É alguém que estreitou tanto o coração com o Senhor, que ele é um sinal de contradição. E a gente pergunta: mas como fulano pôde estar aqui? Eu tomo a liberdade de trazer um exemplo, porque é público, ela já disse isso várias vezes. A Marilza, que pregou aqui pela manhã, na hora do almoço partilhava conosco algumas das experiências de vida dela, sobretudo no momento em que ela começou na caminhada, que teve muita resistência na sua família, e tinha também a dificuldade porque não estava no emprego, e tinha o desejo de crescer na amizade com o Senhor. E aí ela dizia que ela queria participar dos encontros da renovação carismática, e que às vezes tinha um custo, mas ela não tinha dinheiro para comprar, ela não tinha dinheiro para pagar, e ela ao mesmo tempo não tinha confiança de chegar em alguém do grupo de oração dela e pedir, mas ela falava com Deus e esperava em Deus. E ela testemunhou isso para a gente: quantas vezes, padres, eu falei com o Senhor: eu quero tanto ir nesse encontro, e alguém apareceu para mim e disse: Marilza, eu já comprei seu ingresso, está aqui, participa. Ora, é esta pobreza, meus irmãos e irmãs, em espírito, de saber que a nossa única riqueza está escondida em Deus, e que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que precisamos. Se Ele alimenta um passarinho que hoje existe e amanhã deixa de existir, será que Ele não vai prover o necessário para a nossa salvação? Será que Ele vai deixar faltar a sua graça no momento que nós precisamos? Mas vejam, os fariseus riem de Jesus. Olham para Jesus. O verbo grego que foi traduzido por riso aqui está muito ruim, porque o verbo no sentido é debocham. Eles debocham de Jesus. Porque quantos nos debocham quando a gente fala: confia mais em Deus do que no seu trabalho, confia mais em Deus do que na sua saúde, confia mais em Deus do que na sua própria força. É loucura para o mundo, mas mostra a quem nós temos vínculo. Os fariseus eram mundanos, viviam uma lei impecável. É por isso que Jesus diz: vocês estão rindo, vocês estão debochando, porque vocês fingem de santos. A justiça de vocês é para os outros verem. Deus conhece o coração de vocês, e perto de Deus vocês não estão. Duras palavras de Jesus para os fariseus, mas a verdade, porque eles não amam a Deus.
Eles querem se amarem às custas das coisas de Deus. Por isso debocham de Jesus. Mas Jesus, porque é a verdade, diz uma lógica que nós precisamos deixar bem gravada no nosso coração. O que é importante para esse mundo é desprezível para Deus. O que o mundo apresenta para nós como importante: dinheiro, fama, poder, riquezas, prazeres. Desprezível é aquilo que a gente tem nojo. Olha que forte. O que vocês consideram como importante é desprezível para Deus. Meus irmãos, que sacudida nosso Senhor nos dá nessa liturgia da Abraça Minas. Porque tudo aquilo que a gente muitas vezes colocamos como prioridade só demonstra que nós não entendemos nada da amizade com Jesus. Só demonstra que eu e você precisamos crescer nesta fidelidade ao Senhor. E olha, 3 coisas que eu disse que parecem não se casarem, não é? A primeira leitura, que já de alguma maneira sinalizei para vocês, o Evangelho e a Virgem Maria. Porque olhando para Nossa Senhora, nós encontramos a justa medida de como ser amigo de Deus. Foi providencial porque eu esqueci de marcar o missal. Confesso publicamente o meu pecado, depois só me absolve, Padre Ricardo. Mas abri aleatoriamente na primeira missa que veio aqui de Nossa Senhora. Opa, é essa mesmo. Não li não. Mas graças a Deus o Espírito sopra. E olha o que nós rezamos. Ó Deus, que escolhestes a bem-aventurada Virgem Maria, a primeira entre os pobres e humildes. Alguém que quis ser amiga de Deus. O Senhor olhou para a pobreza da sua serva. O Senhor olhou para o abandono da sua serva nas mãos dele e a colocou para nós como modelo de fidelidade. A Virgem brilha para nós neste primeiro dia do Abraça Minas como um testemunho de que quem a Deus se confia, nada falta. A Virgem brilha para nós como um sinal de esperança. Por isso até aquela canção dos Gerados pela Imaculada, ela é pertinentíssima. Salve Maria, salve Maria, sois nossa esperança, sois nossa esperança. Salve Maria, salve Maria, sois nossa esperança, sois nossa esperança. Ela é nossa esperança, não porque ela ocupa o lugar de Deus, mas porque ela nos mostra o que significa colocar sua expectativa no céu. O custo que é verdadeiramente tudo perder. Como ela perdeu sua juventude, seus sonhos, seu conforto. Mas o quanto que ela ganhou. Dentre todas as mulheres, ou ousaria dizer mais do que a Escritura, dentre todos os seres humanos criados, ela é feliz. Porque a única riqueza que ela tem é este que ela apresenta para nós. Meus irmãos e irmãs, ser amigo de Jesus é aprender de Nossa Senhora que vale a pena aguentar firme, vale a pena tudo perder, porque Deus não deixa faltar a sua graça aos que nele se confiam. E se a gente tem medo de arriscar, é o momento de olhar para Nossa Senhora, de silenciar nosso coração diante das ilusões deste mundo que passa, para aprender da Virgem Maria
como agradar a Deus, para aprender de Nossa Senhora o desapego do nosso conforto. Ela a primeira a servir. Quando ouviu falar que Isabel precisava dela, ela foi apressadamente à casa de Isabel para fazer o quê? Servir de faxineira. Ou você acha que Nossa Senhora foi tirar férias? Ela não foi se esconder porque estava grávida. Ela foi servir. Foi ser aquilo que eu disse, gentil. Porque ela entendeu. Ela até não tinha dinheiro, até não tinha bens materiais, mas tinha força, tinha saúde, que podia ser ofertada a quem precisa. Ela que serviu em Caná da Galileia, porque o que Maria foi caçar na cozinha, gente? Me responde essa pergunta, que até hoje, a primeira pergunta que eu vou fazer para Nossa Senhora, quando eu chegar no céu, é: o que a senhora foi fazer na cozinha? Porque a senhora era convidada para a festa, mas ela é pobre. O pobre não tem medo, e eu não estou falando do pobre financeiro, viu? Eu estou falando do pobre em espírito, porque ele sabe que a única riqueza dele é Deus. Por isso ele se deixa guiar, ele vai onde o Senhor precisa, ele faz o que Deus quer. Ele não está preocupado se os outros vão elogiar, se os outros vão amar. Ele não está preocupado com nada, porque sabe a quem ele confia, e é o Senhor, e o Senhor não o deixa desamparado. A pobreza em espírito faz com que a gente seja como aqueles 3 jovens na fornalha. Lembram lá do livro de Daniel? Quando Nabucodonosor, por não entender o amor e a lógica do céu, lança aqueles 3 jovens na fogueira para ser queimado pelas chamas. Eles começam a cantar, eles começam a dançar, a bailar, porque acharam-se dignos de sofrer por causa do Senhor, de sofrer por causa de sua fé. A gente, na primeira unha encravada, a gente murmura. Na primeira pessoa que olha torto para a gente, na nossa paróquia, no nosso grupo de oração, a gente fala: eu não volto aqui mais, esse lugar não me acolheu, esse lugar não me amou. Porque somos ricos, não queremos fidelidade ao Senhor, queremos um Senhor que seja fiel a nós, e não a nós sermos fiéis a Cristo. É isso que hoje a Virgem Maria nos provoca, a uma docilidade para tudo perder por causa de Cristo. Porque nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse arrependido de ser pobre em espírito. Nunca se viu um pobre em espírito infeliz, murmurando. Podem elencar todos, porque há uma promessa, e aquele que prometeu é fiel. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Queremos o céu, mas para isso nós precisamos aprender a ser amigo de Jesus, não amigo do mundo, não amigo dos bens materiais, não amigo da riqueza. E é tarefa tão difícil no mundo capitalista, no mundo marcado por tantas ilusões. É remar com mais força contra a corrente. E é por isso que a gente olha para ela e diz: auxilia-nos, ó Virgem, ajuda teu povo a ser fiel. Ajuda-nos a, como filhos, confiar em Deus, esperar em Deus, a sermos fiéis. Um dos títulos que nós atribuímos a Nossa Senhora na ladainha é esse: Virgum Fidelis, Virgem fiel. Fiel porque ela soube amar Jesus, mais do que a ela, mais do que as coisas que Jesus deu a ela. Por isso, no momento que ela foi lançada nas chamas, porque não foi o corpo dela que queimou, mas foi a sua alma que foi transpassada ao pé daquela cruz, ela permanece de pé, porque ela sabe que a única riqueza que ela tem
não é tirada, o ladrão não pode roubar, a traça não corrói, porque essa riqueza está ali, é Jesus. Feliz quem como Maria está disposto a investir no céu, para depender só de Deus. Por isso, o meu convite agora para você, é nesta hora, nos lançarmos no colo de Nossa Senhora, para pedir à Virgem a graça de sermos fiéis. No preço que nós tivermos que pagar, eu não sei, mas você sabe o que nosso Senhor está pedindo de você. Você sabe o que nosso Senhor está dizendo aí na sua consciência, no seu coração: deixa isso por causa de mim, abandona isso, você não precisa, basta-te a mim, basta-te a minha graça. E porque a gente tem medo de pular, a gente acha que vai estrumbicar no chão, não é? Eu não vou fazer isso aqui porque eu estou na missa, não é? Mas tem alguém que nos segura no colo, a Virgem Maria. Se você quer estreitar laço de fidelidade com o Senhor, eu convido você a ficar de pé e a olhar para Nossa Senhora, e a pedir a ela o refrão da música lá da Eliana Ribeiro: ó Maria, ensina-me a ser assim, como filho em Deus tudo esperar. A pedir a ela nesta hora a graça de ser amigo de Jesus, de amar Jesus como ela amou, de ter a Jesus como nossa única riqueza, de ter a Jesus como nossa única meta, de ser amigo não do dinheiro, não dos prazeres, não do mundo, mas de Cristo, de sorrir com o que alegra a Cristo, de amar o que Cristo ama. Ela soube muito bem, de todos os seres humanos, ela foi aquela que para nós mais se assemelhou a Jesus. É por isso que nós pedimos: ó Maria, ensina-me a ser assim, como filho em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga Jesus. Mais uma vez, olhando para ela, peça isso: Maria, me ensina a ser assim. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filho, mais que amigo, filho. como filho em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga Jesus por mim. Ó Maria, roga Jesus. E a gente pode até ir no início da música para lembrar o que ela é. Maria vivia em oração, Vivia em oração. Maria provada no sofrimento, Maria, provada no sofrimento. Maria, ela guardava tudo no coração, guardava no coração. e porque era fiel, era para Jesus um alento. Maria, pra Jesus um alento. A segunda estrofe: Maria que não se rebelou, Maria, não
rebelde, não debochou de Cristo, que não se rebelou. por isso por nós se ofereceu. Maria, por nós se ofereceu. E como mãe, aos pastorinhos se apresentou. Maria, que os pastorinhos ensinou. Em Fátima apareceu. Maria, que faz. E se você entendeu, estenda suas mãos para ela e peça: ó Maria, ensina-me a ser assim. Ensina-me a ser assim. Como filho, tudo esperar. Como filho, Em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga a Jesus por mim. Roga Jesus por mim. Ó Virgem Santíssima, queremos ser como a Senhora, que foi provada no sofrimento, mas não perdeu a pureza, não perdeu de vista a sua riqueza, que é Cristo. Ajuda a gente, ó Maria, a sermos fiéis, a sermos amigos de Cristo neste mundo que todo tempo insiste em dizer que não vale a pena amá-lo sobre todas as coisas. O quanto, mãe, que temos medo de sofrer, o quanto temos medo da cruz. E é por isso que nesta tarde, ó Virgem Maria, nós nos escondemos nas dobras do seu manto materno, para que a gente não esmoreça no nosso testemunho, para que a gente se desapegue de coisas, de pessoas, de memórias, de lugares que nos impede tantas vezes de seguir ao Cristo pobre e viver a pobreza evangélica. Ó Maria, Mãe da Providência, sustentai com a vossa materna intercessão aqueles que precisam do sustento material, mas sustentai com vossa materna intercessão a nós, pobres pecadores, que tão cheios de nossa soberba, tão cheios de orgulho, tão cheios de nós mesmos, não confiamos em vosso Filho. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos a experimentar sob o teu manto as alegrias das bem-aventuranças reservadas para aqueles que são fiéis. Ajuda a gente, Mãe, a ser amigo de Cristo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enquanto perdurarem nossos dias, até que um dia nós possamos ver a nossa riqueza, a nossa herança, o nosso tesouro no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filhos, em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, bem bonito, para a gente terminar. Ó Maria, ensina-nos a ser assim. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como
Filho, em Deus tudo esperar. Mãe querida, Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga Jesus por